Eleições americanas, Joe Biden vence nas urnas. Apagão gera caos no Amapá e a finalização dos testes das vacinas contra a Covid-19. Foram os destaques do mês de novembro. A disputa pela presidência dos Estados Unidos marcou uma eleição histórica no país norte-americano. No dia 7, o democrata Joe Biden foi eleito o 46º presidente dos Estados Unidos e com a marca de mais de 80 milhões de votos, sendo o candidato mais votado da história do país, além da eleição ter sido a que contou com o maior número de participantes. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Biden derrotou o atual presidente republicano Donald Trump após longa contagem de votos. A vitória de Biden derruba uma sequência de reeleições que durava desde Bill Clinton, que governou de 1993 a 2001. Também significa a queda da extrema-direita e a volta de um democrata à presidência. O último foi Barack Obama, de quem Joe Biden foi vice-presidente. A apuração dos votos foi muito acirrada, mostrando uma polarização nos Estados Unidos. A situação da pandemia contribuiu para que muitos eleitores optassem em votar pelos correios, a maioria deles democratas. Como esses votos são contados depois dos presenciais, Trump iniciou a contagem dos votos na frente em estados considerados chaves, como a Pensilvânia, mas Biden virou a medida em que os votos pelos correios eram contados. Nos Estados Unidos, para vencer a eleição presidencial, são necessários 270 votos no colégio eleitoral. Biden obteve 306, enquanto Trump somou 232. Ao fim das apurações, Donald Trump não aceitou o resultado, alegou que havia fraude na votação, sem mostrar provas, e chegou a pedir a recontagem de votos em alguns estados. Porém, a recontagem mostrou que Biden realmente venceu as eleições. Apesar da vitória decretada de Joe Biden e do início da transição de governo, Trump ainda se recusa a admitir a derrota. O presidente Jair Bolsonaro também não reconheceu a vitória de Biden e alegou fraude. Como a eleição para presidente nos Estados Unidos é indireta, a oficialização só ocorre quando os delegados se reúnem no colégio eleitoral e votam no candidato mais votado em seus estados. Isso vai acontecer no dia 14 de dezembro. Durante o mandato de 4 anos, Biden terá ao seu lado como vice-presidente Kamala Harris, a primeira mulher a ocupar esse cargo na história do país. O estado do Amapá passou por 22 dias de caos após ficar sem o fornecimento de energia elétrica. O apagão foi consequência de um incêndio na subestação de energia de Macapá no dia 3 de novembro. Dos 860 mil habitantes do estado, segundo o Ministério de Minas e Energia, cerca de 85% tiveram fornecimento de energia afetado. Com a falta de energia elétrica, as bombas hidráulicas da estação de fornecimento de água também não funcionaram. E com isso, os moradores passaram a sofrer também com a falta de água. A situação fez com que filas e aglomeração de pessoas fossem registradas em supermercados, locais de venda de água, hotéis e shoppings, tanto para a busca de alimentos e água, quanto para o fornecimento de energia pelos locais que possuíam geradores. Sem restabelecimento da energia, no dia 5, a Prefeitura de Macapá decretou situação de calamidade pública por 30 dias. No período, um transformador foi ativado para tentar retornar com a energia no estado, mas funcionou em forma de racionamento e com a ocorrência de muitos apagões. Enquanto os órgãos públicos buscavam medidas para tentar restabelecer a energia no local, os amapaenses passaram por muitos transtornos, sem a água e energia e, consequentemente, sem acesso à internet, caixas eletrônicos e com a perda de diversos alimentos pela falta de conservação. Além de toda essa situação, no dia 21, a capital Macapá sofreu com alagamentos em casas e locais públicos, em consequência do maior volume de chuvas que foi registrado neste ano. Somente no dia 24 de novembro, a energia elétrica foi restabelecida 100% no estado, voltando a atender os cerca de 750 mil habitantes afetados. Esse fato gerou um debate sobre a privatização de serviços essenciais, já que no Macapá o fornecimento de energia é de responsabilidade de empresas privadas. O mês de novembro marcou o período para a realização das eleições de prefeitos e vereadores
em todo o país. O primeiro turno foi realizado no dia 15 de novembro e as cidades que não elegeram seus candidatos a prefeito na primeira data fizeram o segundo turno no dia 29 de novembro. Para a disputa do segundo turno ficaram 57 municípios, sendo 18 capitais e 39 cidades do interior. As eleições deste ano foram consideradas tranquilas pelos órgãos responsáveis nos estados. No entanto, 3 situações saíram da normalidade. Em Goiânia, o candidato eleito para ocupar a prefeitura, Maguito Vilela, do MDB, está internado há mais de um mês, vítima de coronavírus, e venceu as eleições sem saber que estava no segundo turno, já que durante a campanha ele permaneceu internado em sedação. Em Macapá, as eleições não foram realizadas pela falta de energia. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, adiou a votação para o dia 6 de dezembro. E em Recife, o candidato eleito, João Campos, do PSB, com apenas 27 anos, será o prefeito mais jovem da história do país. O alerta para o aumento de casos e mortes por Covid-19 voltou a preocupar o Brasil em novembro. De acordo com o boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, entre os dias 8 e 21, houve um grande aumento de casos no Amapá, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O maior número de óbitos foi registrado em Roraima, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás. Esse aumento ainda não é considerado como uma segunda onda de infecção, mas deixa um quadro preocupante, já que as taxas de ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva estão em zona crítica. A primeira quinzena do mês foi marcada pelo desentendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, sobre a vacina contra a Covid-19. O governo federal tem acordo para a compra da vacina que é desenvolvida pela AstraZeneca com a Oxford e pretende parceria com a Fiocruz para a produção no Brasil. Já em São Paulo, o governo estadual fez acordo para a compra da Coronavac, que é produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac, tendo o Instituto Butantan como parceiro na produção. Além disso, Dória se mostrou favorável à vacinação obrigatória, enquanto o presidente Jair Bolsonaro tem opinião contrária. A discussão ganhou força quando, no início do mês, os testes da Coronavac foram suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, por conta da morte de um voluntário. O governo paulista chegou a afirmar que a decisão foi desleal, mas a Anvisa alegou que foi técnica. Depois, o laudo médico informou que a causa da morte não tinha relação com os testes. No dia 11, a Anvisa autorizou a retomada das pesquisas. No dia 19, as primeiras doses da vacina chegaram em São Paulo para serem entregues ao Instituto Butantan para a fase 3 da pesquisa. A primeira remessa trouxe 120 mil doses das 46 milhões pagas pelo governo. A fase 3 é a última antes do pedido de registro junto a autoridades regulatórias no Brasil.